A paz do Senhor, meus amados, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. A gente vai estar lendo aqui Lucas, capítulo número 24, versículo de número 13. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 21. São bastante versículos. Quem achou diz amém? Quem está perto de achar diz amém? Misericórdia. Esse texto que a gente vai ler, ele fala de não é apenas um acontecimento que acontece na Bíblia, tá? Ele fala de pessoas que tinham o coração que caminhava com Jesus, mas que nesse momento aqui da história, eles estavam em um lugar de frustração. E isso é um comportamento muito humano. Às vezes a gente espera algo de Deus e em alguns momentos aqui a gente acha que não vai acontecer e é o que gera frustração. E a gente vai ver isso aqui dentro desse contexto, dentro dessa história aqui, tá? Eu vou estar lendo os versículos, mas depois eu vou estar explicando novamente, tá bom? Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distante de Jerusalém, 70 estágios, cujo nome era Emaús. Aqui iria dois discípulos de Jesus, que estavam saindo de Jerusalém. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. No versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. No versículo 21, para encerrar, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Até aí tá bom, meus irmãos. Esses dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam saindo da cidade profética. A visão deles, o projeto de Jesus já tinha acabado. Tinha finalizado ali. Eles não tinham mais esperanças. No versículo 21, as palavras que eles utilizam é: nós esperávamos. Eu não sei vocês, mas a palavra esperávamos dá o sentido de que eles enterraram as expectativas dele. E isso é muito forte. Porque esses versículos, essa história, esses discípulos, eles esperavam que Jesus fosse um líder, esperavam que Jesus criasse um reinado muito rápido, fizesse uma mudança muito visível, só que a cruz bagunçou a mentalidade deles. A cruz fez com que esses discípulos pensassem que o propósito tinha finalizado, de que o sonho morreu, de que a esperança finalizou. Na visão daqueles discípulos, a cruz foi o fim. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer uma verdade, que a cruz não foi o fim. E é isso que a gente vai ver nesse contexto. O tema da palavra é justamente esse: a cruz não foi o fim. Enquanto esses discípulos estavam caminhando, confusos, frustrados, a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e começa a caminhar junto com eles. Observe isso. Esse texto, ele acontece após a cruz. Jesus já havia sido crucificado, sepultado e ressuscitado. E ainda assim, Jesus estava com ele naquele momento. Enquanto os discípulos estavam dizendo que acabou, Jesus, de uma forma intrínseca, estava dizendo: não acabou, eu ainda estou aqui com vocês. Só que o texto fala que os discípulos não conseguiam reconhecer Jesus. É como se eles estivessem cegos, não conseguissem reconhecer que aquele homem que estava com ele era Jesus.
E isso me lembra uma história muito interessante. Redobrem a sua atenção nesse momento, que essa história é muito interessante. Havia uma história de um homem que ele teve um sonho com Deus. E nesse sonho com Deus, ele estava passeando na praia junto com Deus. Enquanto ele passeava na praia, ele olhava para o chão e via 2 pares de pegadas. Uma era dele e a do lado era de Deus. E aí, no momento mais difícil da história desse homem, ele estava caminhando, ele estava na praia, e quando olhou para o chão, ele só viu uma pegada no chão. E daí ele pergunta para Deus: meu Deus, por que no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deixou aqui sozinho? Só que aí Deus responde para ele: filho, eu não te deixei sozinho, é que nos momentos mais difíceis da tua vida, eu te carrego nos meus braços. As pegadas que tu viu não foram as tuas, foram as minhas. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que quando vocês pensam que vocês estão sozinhos, é nesse momento que Deus, que Jesus carrega vocês nos braços deles e redireciona para o propósito. E é isso que Jesus faz com esses 2 discípulos. Ele começa caminhando com eles 2. E vai caminhando, vai caminhando. Aqueles discípulos, eles sabiam muitas coisas. Eles sabiam que Jesus fazia milagres, sabia das promessas, sabia que Jesus ia ser ressuscitado no 3º dia. Ele tinha muita informação, mas eles ainda não tinham a revelação. Isso acontece muito conosco. Às vezes a gente tem um versículo que é muito forte, viemos à igreja, ouvimos a palavra, mas quando as coisas apertam, nós não conseguimos ver Jesus. Nós não conseguimos sentir Deus próximo de nós. Para aqueles discípulos, o sofrimento de Jesus representava derrota e a cruz significava fracasso, mas para Deus o sofrimento era o caminho da vida e a cruz significava redenção. Talvez hoje você esteja passando por algum momento de que você acha que acabou, que abandonou, mas muitas das vezes Deus ainda vai revelar esse propósito na vida de vocês. E aquilo que você está achando confuso, uma hora Deus vai te direcionar. Aquilo que você achou que estava perdido pode virar um propósito, e aquilo que você achou que era o fim, na verdade pode ser um recomeço na tua vida. E é exatamente isso também que acontece com esses 2 discípulos. Eles continuam caminhando com Jesus, Jesus vai falando ali as escrituras para ele no caminho, e o coração deles começa a ferver, e no momento que eles estão na mesa para comer um pão, Jesus pega esse pão, ora, reparte. E a Bíblia fala que naquele momento Jesus se revela para aqueles 2 discípulos. E os discípulos, ao verem Jesus, eu imagino comigo eles falando: ele vive. A frustração começou a perder espaço. A tristeza começou a sumir. A Bíblia fala que depois desse momento, eles voltaram imediatamente para Jerusalém, de onde Nice deveria ter ficado. Meus irmãos, assim eu finalizo essa história, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Em qual fase dessa história vocês estão? Será que vocês estão no momento em que os discípulos saíram de Jerusalém, em que abandonaram a fé, abandonaram a promessa, abandonaram aquilo que Deus começou na vida deles? Ou será que vocês estão caminhando, mas o coração de vocês está dizendo, querendo desistir? Às vezes você até vem para a igreja, mas lá no fundo você começa a pensar: nossa, para mim já deu, acabou. Às vezes foi uma oração que não foi respondida, um plano que não foi executado, bem feito, ou as tuas expectativas começaram a se frustrar, e muitas das vezes as tuas palavras começam a ser as mesmas daqueles 2 discípulos. Eu esperava que Deus fizesse, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele vai redirecionar os teus caminhos, assim como Jesus fez com aqueles 2 discípulos, que Ele pegou os discípulos que saíram de Jerusalém, se revelou e redirecionou eles para o propósito deles. Assim Jesus vai fazer na vida de vocês. Se teve alguma coisa na tua vida que tu falou que acabou, Deus está falando hoje: não acabou, eu só ainda não te revelei o propósito. A cruz, meus amados, não foi o fim. A cruz não foi um fim. E essa situação, que eu não sei o que é que você está passando, ela pode sim ter um fim. Amém?
É isso. Muito obrigado. Aplaudam o nome do Senhor por esta palavra que possa ter alcançado vocês.